Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Deixa eu te dizer, na Lava Jato, só para as pessoas terem uma ideia, foram devolvidos 16 bilhões de reais. Roubados, com de Baiacu. 16 bilhões foram devolvidos. O Palocci, braço direito do Lula, ministro da Fazenda, sabe o homem que dava as cartas, devolveu quase 100 milhões de reais a valores atualizados. 100 milhões de reais. E dizendo, isso aqui eu roubei. Roubei com a consciência do Lula, com o Lula sabendo e tal. Por que o ministro Dias Toffoli não quer que você saiba o que acontecia no Banco Master? Mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. Pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Tenho vergonha hoje de falar que sou professor de Direito Constitucional. Tenho vergonha. Essa Constituição foi rasgada e é rasgada todo santo dia. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF. Mas quem é que é a dona Vivi? Que história de marido é essa? A dona Vivi é uma advogada que era piloto do fogão em São Paulo e que está milionária, é o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é a do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. O Toffoli é um bandido. E olha só, pessoal, esse homem aqui diz que tem vergonha de ser professor de direito constitucional. Por quê? Ele está vendo a Constituição sendo rasgada aqui no Brasil por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Zanin, Carmen Lúcia. Os ministros da Suprema Corte não respeitam a Constituição que eles juraram defender. Eles juraram na sabatina do Senado, dizendo que iam obedecer rigorosamente, iam ser imparciais, fizeram aquela promessa hipócrita. E hoje nós estamos vendo que eles rasgam a Constituição. Eles não obedecem à Constituição. E esse professor aqui disse no meio dos alunos: eu tenho vergonha de ser professor de direito constitucional. Pessoal, vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem e vejam só. Vou trazer aqui uma matéria da CNN que vai mostrar, o jornalista vai falar que estão querendo blindar o Banco Master, estão querendo abafar o caso, estão querendo dar o caso como resolvido, nas ocultas, no quarto escondido, sem ninguém saber qual foi a apuração final. É inacreditável, estão querendo fazer isso. E veja só, o Lula criticando os pobres, dizendo que pobre não é para estudar. Esse vídeo está viralizando porque essa fala de Lula é inacreditável. O pai dos pobres dizendo que o pobre não é para estudar, é para trabalhar. O pobre foi feito para isso. É surreal, né? Vou trazer esses vídeos aqui, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mas olha primeiro esse professor de direito constitucional falando de forma aberta. Eu tenho vergonha de ser professor aqui nessa República das Bananas. Olha só, pessoal. Eu tenho, sinceramente para os senhores, eu tenho vergonha hoje de falar que sou professor de Direito Constitucional. Tenho vergonha. Essa Constituição foi rasgada e é rasgada todo santo dia. Todo santo dia. E nós somos os que mais sofremos. Eu não estou falando aqui de direita, esquerda e de centro. Estou falando que nós, advogados, somos os que mais sofremos. Você não poder ter contato com o seu cliente. Você não tem contato com o seu cliente. No século XXI, ter um processo físico de mais de 200 mil páginas que você tem que ir em Brasília para ver pessoalmente, se você quiser ter acesso aos autos. É um absurdo. Colegas sendo maltratados, surrupiados, xingados, esculhambados na corte que deveria velar pela Constituição. Colegas advogados, estou falando de advogados e advogadas, achincalhados, com um risinho de canto de boca. Prerrogativa é critério número 0 para nós, nem número 1 não é. Prerrogativa de advogado é critério número 0. Nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Pessoal, agora eu quero trazer essa matéria aqui com o professor André Marsiglia, que ele vai falar do Alexandre de Moraes, que se julgou impedido de julgar o habeas corpus de Bolsonaro, que ia dar a ele a possibilidade de cumprir uma prisão domiciliar na sua casa. Alexandre de Moraes, para mostrar, pelo menos fez um aceno, se julgou impedido e passou a responsabilidade para o Gilmar Mendes. Algumas pessoas fizeram expectativa no Gilmar Mendes, dizendo: veja bem, o Gilmar Mendes vai dar isso porque o Gilmar Mendes é diferente do Alexandre de Moraes. Deu no quê? Eu acho que já foi um combinado. É a minha percepção. Eu acho que o Alexandre de Moraes se julgou impedido, mas conversou primeiramente com Gilmar Mendes e disse: ó,
Na minha opinião, se eu fosse julgar, eu não ia dar prisão domiciliar. Então eu aconselho você a não dar. Beleza, beleza. Então combinaram tudo ali. No final das contas, Gilmar Mendes não deu a prisão domiciliar a Bolsonaro. Pra novidade de quem? De ninguém. A gente sabe que aquilo tudo ali é um combinado. Aí alguém me pergunta, mas como é que você sabe que é tudo combinado? É claro. Ninguém investiga o celular deles, ninguém pode quebrar o sigilo do telefone deles. Eu queria que fosse quebrado o sigilo das mensagens deles, do telefone desses ministros, para nós ver o que é que tem ali. Tenho certeza que tem muita coisa combinada entre eles, né? Mas eles podem quebrar o telefone, o sigilo de todo mundo, mas ninguém pode quebrar o deles, porque é inconstitucional, é contra a democracia, isto é uma ruptura entre os poderes, não pode, e é um monte de besteira que eles dizem, né? É inacreditável. Olha só isso aqui, para novidade de ninguém, o que o professor André Marcílio vai falar sobre o caso do Gilmar Mendes não dar o habeas corpus para Bolsonaro cumprir a prisão domiciliar na sua casa. Ontem todos nós fomos surpreendidos com a notícia de que o Moraes havia se declarado impedido num habeas corpus que solicitava a prisão domiciliar humanitária ao Bolsonaro. O Moraes se declarou impedido e remeteu o habeas corpus para o Gilmar Mendes. Cresceu uma esperança em muita gente, mas hoje de manhã o Gilmar rejeitou o habeas corpus com um argumento de que ele não poderia analisar o mérito porque não foi a defesa que fez o habeas corpus. Esse argumento está errado. A habeas corpus pode ser feito por qualquer um e o mérito tem sim de ser analisado. O habeas corpus pode ser feito inclusive pelo próprio preso, não há nenhum problema. Mas pode ser que com isso o Gilmar esteja abrindo uma porta para a própria defesa então fazer o seu pedido. Já que ele não analisou o mérito por conta de não ser a defesa que fez, se a defesa fizer, ele vai ser obrigado, por coerência, a analisar o mérito. Se fosse para o Gilmar rejeitar esse pedido, muita gente tem dito, não, mas isso o Moraes remeteu para o Gilmar e se declarou impedido apenas para buscar um reforço, porque tem sido demasiada as acusações sobre o Moraes de tortura e etc. Então, pode ser que ele tenha buscado apoio no Gilmar. Se o Gilmar também rejeitar, fica menos explícito que é algo pessoalizada, essa conduta em relação ao Bolsonaro promovida pelo Moraes. Mas se era para rejeitar, por que já não rejeitou de uma vez? Por que abre essa porta para que a defesa faça um novo pedido? Por que já não analisou o mérito e concordou com o Moraes? Se era para rejeitar, para que rejeitar duas vezes? Então, pode ser que essa porta aberta para a defesa seja para o Gilmar conceder a prisão domiciliar humanitária, seja para que ela seja concedida à defesa e não a um terceiro qualquer que fez o pedido de habeas corpus. Vamos ver se há uma combinação para o Moraes se sentir fortalecido nas rejeições do pedido ou, quem sabe, o Moraes está entregando ao Gilmar a possibilidade da concessão e com isso ele, Moraes, não fica incoerente em relação às suas decisões anteriores. Vamos aguardar os próximos dias. As pessoas ouviram, falaram, mas quem é que é a dona Vivi? Que história de marido é essa? É que ela é a advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. E não há quem entre no escritório dela. Quanto é? 2 milhões. É 1 milhão na entrada e 1 milhão no sucesso. E ela ganha todos. É hoje o escritório mais rico de Brasília. E a dona Vivi, ela é imperial. Ela foi parada para ser revistada pelo pessoal do aeroporto, aquela segurança ali, esteira eletrônica, que a gente tira sapato, tira cinto. Eu que emagreci, eu tenho que segurar a calça, que eu corro o risco de ficar sem calça. Eu tenho que falar, não pode segurar a calça. Eu digo, meu irmão, se eu não segurar a calça cai. Você decide, ou eu passo de cueca, ou eu passo segurando aqui no passador do centro. Então, ela não se submeteu. Sabe com quem está falando? Eu sou dona Vivi, esposa do Xandão.
e teve que ligar para a federal ligar para o Xandão, e o Xandão deu ordem no aeroporto para não passar Dona Vivi na esteira eletrônica e não revistar Dona Vivi. Então, Dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília, depois é a do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. Está circulando aí na internet uma frase que Lula soltou com relação ao pobre não ter que estudar, mas o pobre foi feito para trabalhar. Será que é isso mesmo que ele pensa? Ele que é o pai dos pobres não pode dizer um negócio desse. Que é isso, Lula? Isso é um preconceito. Será que agora a Rede Globo vai se mobilizar? Os artistas vão se mobilizar com relação a essa frase do Lula, em que só o filho do rico é para ir para as universidades, o pobre não é para ir para a escola, o pobre é para trabalhar. Ele vai falar isso. Eu tenho certeza, você já viu esse vídeo, mas olha só o comentário do Pilhado com relação a esse absurdo de um presidente da República. Se é feio uma pessoa normal falar um absurdo desse, agora imagina o presidente que representa os brasileiros. A mim não me representa, mas é o representante do Brasil, né? Fazer o quê? Só tem ele, né? Segundo as urnas da última eleição, foi ele que ganhou. Segundo, né, os ministros aí julgaram aí, segundo a eleição passada foi ele que ganhou, não sei dizer, não vou julgar isso aqui, deixa isso pra lá. Mas é o representante do povo, esse camarada aí abre a boca e diz um absurdo desse. Aí você diz, não, mas a frase tá fora de contexto, não interessa, isso não é frase de se usar, não pensa não, é melhor ler um papel ali pra não falar bobagem do que abrir a boca e dizer um negócio desse. Pobre tem... Não, olha só o absurdo que ele falou. Olha isso aqui, isso é inacreditável. Se fosse Bolsonaro falando isso aqui, meu Deus do céu. O Brasil tava virando de cabeça para baixo agora. Tava aí as musiquinhas, já tava aí os artistas, mobilização, Rede Globo, impeachment, tava tudo. O pau já tava quebrando. Os ministros já estavam se manifestando, a ordem dos advogados, e os filósofos, e a Band, Globo, e tava todo mundo já alvoroçado. Mas como é Lula, não dá em nada, ninguém diz nada. E quando vão dizer alguma coisa, vão dizer, veja bem, o Lula falou, foi uma frase mal colocada, mas não era isso que ele queria dizer. Tem uns passapano, né? Mas essa frase é vergonhosa para um presidente da República. Olha o absurdo. Olha a nova frase do presidente dos pobres. Olha que coisa linda que o Lula falou hoje. Que o pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Ou seja, se você é pobre, fica tranquilo que o teu presidente não faz questão nenhuma que você estude. E aí, eu repito, vou dizer o que eu sempre falei, bem feito. Para você que é pobre e votou no Lula, é por isso que eu digo, eu não vou ter pena de nada que acontecer com você. Porque você vê tudo isso, fica de boca calada e ainda vota nesse ignorante, então, azar o teu. Olha o que o Lulinha falou. Presta bem atenção. 120 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França. Agora, olha o que esse jurista esquerdista disse na CNN sobre o Dias Toffoli. Veja só. Não é questão mais de ideologia, não é questão mais de bolsonarismo, não é isso. É questão de ética, é questão de competência, é questão de honestidade, de isenção, que o ministro não tem. E aí está se mobilizando de todos os setores, esquerda, direita, centro, neutro, jurista de todos os setores estão dizendo, não, o que o Toffoli está fazendo é uma vergonha. Todos os jornalistas, quase 100% dos jornalistas estão condenando essa ação do Toffoli em tomar a frente de um banco ao qual ele está julgando, mas parece que ele está mais como advogado do que como juiz, como relator. É surreal, é inacreditável. Aqui no Brasil, essas coisas tinham que acontecer aqui nessa República das Bananas. A República das Bananas. Como é que esse homem ainda está na frente
dessa causa. Como é que ele não se julga impedido? É claro que ele não vai se julgar impedido. Se ele se julgar impedido e colocar nas mãos de outro, e essas investigações se aprofundar, aí ele cai. Então ele tem que, de algum jeito, sabendo que não pode, mas tem que tomar a frente. E o Moraes, eu acho que ele já se combinou, você não pode deixar essa causa. Se você deixar essa causa, se você passar, por exemplo, para o Nunes Marques, para o Fux, André Mendonça, nós dança. Então, independente do que o jornalista, jurista, independente do que o Brasil disser, continua aí. Encara isso aí, até nós enterrar e abafar o caso e começar a perseguir os jornalistas. Eu acho que é isso. Porque é surreal isso aqui. Olha só o que esse jurista esquerdista vai falar da relação do Dias Toffoli com a questão do Banco Master. Qual a qualificação que o senhor dá para esse roteiro de ações de Dias Toffoli? Olha, que ele está conduzindo isso, cometendo heresias jurídicas, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil percebe. Agora, a sua atuação, não só por causa, em primeiro lugar, nada justifica a atuação dele, porque ele não é competente. A primeira coisa que se ensina numa faculdade ou se ensina a um juiz que assume uma função, passa num concurso público, é ele verificar se ele é competente. Nada justifica. Quer um exemplo disso? Ele acabou de marcar, indevidamente, porque não é função dele, acabou de marcar e dar prazo de 2 dias para a polícia ouvir 8 suspeitos. Atenção, nenhum dos 8 suspeitos detém prerrogativa de foro. Ou seja, nenhum é detentor de foro privilegiado. Então, nada se justifica. A partir disso, e da inversão tumultuária que ele vem fazendo, da insistência dele em adotar medidas fora do processo, não previstas na legislação processual, nós passamos a ter o quê? Qual é a conclusão? É uma só, Thaís, desculpe, mas ele perdeu a vergonha, porque a imparcialidade ele perdeu desde a viagem no jatinho. E olha só, pessoal, o que esse jornalista vai falar, porque já está reunindo-se um consórcio para ver como é que vai abafar o caso do Banco Master. Do mesmo jeito que fizeram com a Lava Jato, querem fazer agora com o Banco Master. Vocês se lembram da Lava Jato, né? Prendeu meio mundo de gente, foi dinheiro devolvido, foi delação, foi um monte de coisa. Pessoas que disseram que roubaram, e foi no governo Lula, Petrolão, Mensalão, tudo aquilo. Agora, querem fazer a mesma coisa com o Banco Master, dizendo, veja bem, foi tudo fake news, bora enterrar esse assunto, bora olhar pra frente, os juízes são imparciais, foi tudo perseguição política, os jornalistas se equivocaram, agora nós vamos perseguir os jornalistas, vamos prender, vamos censurar, vamos fazer tudo. Eles estão querendo arrumar um jeito pra soterrar esse assunto e mostrar para o Brasil que esses juízes, que a esposa do Moraes não tem nada a ver com esse contrato, tá tudo dentro da normalidade, veja bem. Olha só o que esse jornalista vai falar com relação a esse absurdo aqui no Brasil. Do mesmo jeito que soltaram todo mundo no caso da Lava Jato, e hoje tem até alguns que vão concorrer às eleições. Olha só que absurdo. Querem fazer a mesma coisa com relação ao Banco Master. Vorcaro é inocente, isso é tudo mal entendido. Os irmãos de Toffoli não, são as vítimas da sociedade, a vítima desses jornalistas. Parece que é isso. Olha só o que esse jornalista vai falar com relação a esse absurdo. Foi uma frente liderada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal que enterrou aquela que era considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. E hoje é uma frente também formada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal que parece atuar para enterrar aquela que já é apontada como a maior fraude bancária da história do Brasil, o caso do Banco Master. Na Lava Jato, a estratégia foi buscar nulidades processuais para frear investigações e anular condenações. Agora o movimento se repete, mas com algumas diferenças. Lá, o alvo principal era o sistema judicial de primeira instância. Hoje, os alvos são a Polícia Federal e o Banco Central. Mas tem mais uma diferença ainda muito crucial e importante nesse processo todo. Na Lava Jato, não havia, como há hoje, parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham recebido direta ou indiretamente milhões de reais dos investigados.
agora. Pessoal, agora olha esse comentário do Demétrio. Demétrio é da Globo News, a gente sabe, a Globo é o setor da esquerda, mas veja só, parece que nesses comentários aqui ele tira a capa de esquerdismo e entra só com a racionalidade, porque simplesmente aqui ele vai detonar com o ministro Dias Toffoli. Veja só, pessoal, sensacional. Na Globo News aquele arrebenta. É um dos poucos jornalistas que faz uma análise com muita coerência e pelo menos nesse contexto do que está acontecendo com o Master e os ministros, ele tem muita imparcialidade sem viés ideológico. Olha isso aqui, pessoal. Por que será que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, coloca obstáculos sobre obstáculos à investigação do caso do Banco Master, tomando atitudes incomuns, inéditas, nesse momento fingindo que ele é o diretor da Polícia Federal e tomando medidas administrativas dentro da Polícia Federal completamente incomuns, além das outras medidas incomuns que ele já tinha tomado. Então a pergunta é por quê? Essa pergunta se torna mais dramática no momento em que se sabe que tentáculos do esquema do Banco Master e da REAG chegam perto do Supremo. É o caso do contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master, um contrato bilionário, e é o caso também dos negócios de familiares de Dias Toffoli com fundos suspeitos ligados à REAG e ao Banco Master. E a notícia que nós temos, a última, é que o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito de ofício do Supremo para saber se alguém na Receita Federal, no COAF, vazou essas informações sobre o contrato da sua esposa e sobre os negócios de familiares de Dias Toffoli. Quando, na verdade, o que todo mundo quer saber de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli é se há explicações para isso. É se esses fatos podem ser explicados dentro da legalidade. A impressão que se tem quando se abre esse inquérito é que o que se quer não é explicar esses fatos. O que se quer é enterrá-los. Pessoal, não é novidade para ninguém que o Lula ele quer regular as redes sociais. Isso aí todos nós sabemos. Teve uma entrevista que ele deu no SBT que ele disse que vai regular as redes sociais custe o que custar. Ele quer essa regulamentação. Não só ele, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos o porquê ele quer. Porque ele apanha, porque as redes sociais mostram a verdade, porque eles não têm apenas o consórcio da Globo. Antigamente, antes das redes sociais ganhar essa força, chegar aqui no Brasil, lá nos anos 2000, quando ele ganhou a sua primeira eleição, só tinha a Globo para fazer a campanha do Lula, só tinha a Globo para trazer a desinformação mascarada. Então nós não tinha outro meio, não foi à toa que o Lula fez as barganhas, tudo que fez, e ficou por isso mesmo, porque ele injetava milhões e milhões na Globo. Naquele tempo, a Globo falava aquilo que só lhe convinha, esse é o fato, e o Lula, né, era visto como o salvador da pátria, o pai dos pobres, o homem que é o melhor presidente do Brasil naquele tempo. Depois que as redes sociais chegaram, que começou a mostrar a bandalheira, a corrupção, a ladruagem, aí o Lula começou a se preocupar, veja bem, o meu passado me condena, então eu quero regular. E nessas eleições agora, eles vão trabalhar de alguma forma para dizer, veja bem, não pode vincular Lula ao Maduro, não vai poder. Quem fizer isso vai ser censurado, vai ter suas redes derrubadas, não pode falar que Lula não falou nada contra o Irã, porque não falou. Então o Lula já está preocupado. Agora olha esse comentário aqui com relação às redes sociais e veja só o comentário desse rapaz, porque o Lula não apenas quer regular, mas também ele quer taxar. Ele quer cobrar de nós. Você, criador de conteúdo, se prepare, porque o Lula, ele quer criar um sindicato para você. Ele quer um sindicato, não tem um sindicato dos trabalhadores, ele quer criar um sindicato das pessoas que trabalham com conteúdos na internet. Eu não quero sindicato para nada, eu aqui me viro sozinho. Quero lá estar prestando conta com o sindicato, não. Mas isso já é uma ideia da esquerda do Lula, já teve até um projeto que passou aí que o Lula sancionou. Olha isso aqui que esse rapaz vai falar com relação a esse assunto. Vocês viram o que o Lula quer fazer com os influenciadores digitais? Dá só uma olhada nisso aqui. Você sabe, uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores.
Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensina uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. O mais vergonhoso mesmo é um semi-analfabeto e ex-presidiário ter mais de 60 milhões de votos. Não é nem seguidores, não. Mas o Lula, olha só o que ele fez agora em janeiro de 2026. Ele sancionou uma lei que regulamenta o exercício da profissão de multimídia. Aí, profissional que atua com criação, produção e edição de conteúdo digital. Qual é o objetivo do Lula? Fazer com que o influenciador digital seja uma profissão regulamentada. Assim, eles podem criar regras, conselhos, sindicatos e de alguma forma tentar limitar ou, como é o sonho do Lula já de muito tempo, censurar os influenciadores digitais que escancaram aqui as verdades que o Lula não dá conta de controlar. A maior irritação do Lula é por conta disso aqui, ó. Globo abocanha 462 milhões de reais da verba com publicidade do governo Lula. A Globo tá ganhando muito dinheiro. Só que o Lula não está conseguindo, mesmo gastando tanto dinheiro com a imprensa, com os artistas, com essa turma da lacração que defendem a democracia, mas depende, né, de qual democracia, defendem a soberania, mas depende de qual soberania. Enfim, essa turma hipócrita que a gente fica desmascarando aqui todos os dias nas redes sociais, o Lula não consegue controlar. E aí que tá o desespero. Agora o Lula quer de alguma forma calar os influenciadores digitais, porque ele não aceita o fato de que as redes sociais acabaram dando voz a pessoas até então desconhecidas, que podem pegar um telefone, igual eu estou fazendo aqui, em um quarto bagunçado, faz um vídeo e comunica com milhares de pessoas. O Lula não tem o monopólio da informação, o controle do que é dito. Isso aí, para a esquerda e para quem defende um modelo de regime igual o chinês, que é o que o Lula e alguns ministros do STF já falaram publicamente que defendem, é muito difícil de segurar. Mas acreditem, nós vamos tirar o Lula antes que ele termine de destruir o Brasil. 2026 é o ano. Pessoal, também separei um trecho das falas do Alan dos Santos, porque aquele pegou pesado. Então, aqui ele detonou o Dias Toffoli. Veja só. Aqui, claro, ele está nos Estados Unidos, não tem perigo nenhum para ele. Mas aqui ele descascou o nó, de forma que se algum influenciador aqui no Brasil se dirigir dessa forma ao ministro do Supremo Tribunal Federal, não vai 24 horas não que a pessoa está preso. Mas, como lá é o país da liberdade, né, Estados Unidos, lá tem liberdade de expressão, coisa que aqui nós temos também, entre aspas. Mas olha só o que o Alan dos Santos falou com relação ao Dias Toffoli, os irmãos dele, esse envolvimento aí todinho aí, que é uma bandalheira só. Olha esse comentário aqui sobre o Dias Toffoli. É a máquina do Estado protegendo o pedófilo, protegendo o narcotraficante e protegendo Dias Toffoli, que é bandido. O Toffoli é um bandido. Ladrão. Ele, o irmão dele, os irmãos Batista, são bandidos. Lembrando que os irmãos Batista confessaram. Eles confessaram que fizeram parte de uma organização criminosa, que fizeram parte de um conluio, de uma corrupção. O Toffoli não confessou, porque ele não tem moral para isso. É esse mesmo Estado que passa a mão em narcotraficante, Marcola, Fernandinho Beiramar, qualquer moleque de 17 anos com um fuzil na mão, matando os outros no Rio de Janeiro, vai ter o Estado protegendo-o. Enquanto você tem que se ferrar. Pode ser que você acreditou que o Lula quer cuidar dos pobres, que o Lula está querendo aumentar a linha de crédito para os mais pobres, que o Lula pensa nas pessoas sofridas do Maranhão, de Pernambuco, etc. Você acreditou nisso. O resultado é, o Dias Toffoli tem um irmão, vários irmãos, na verdade não é só um, mais de um irmão. Eles têm resort. Esse resort é em parceria com o Banco Master. O Banco Master não tem dinheiro, eles venderam papel vazio, sem nada. Ficaram multibilionários, pagaram a mulher de Alexandre de Moraes 129 milhões para poder defender nada, só para ela poder ficar ali com o nome dela na empresa. E você acreditou.
igual um panaca, que o Lula pensa nos mais pobres. Vocês ficaram acreditando em mentiras sobre o Bolsonaro, quando na verdade ele foi o único político que chegou no cargo máximo do poder executivo de uma nação que queria mudar essa porcaria. E você, burro para um caralho, desculpa, mas eu precisei falar o meu primeiro palavrão no programa, acreditou que o Bolsonaro era genocida, que era contra a saúde das pessoas, que ele queria matar as pessoas na época da pandemia, que ele era um homem horroroso, que não tinha liturgia do cargo, queria usar apartamento para comer mulher. Você acreditou nessa merda. E hoje você é refém do PCC, do Vorcaro, do Toffoli e vai ficar chupando dentro que eles vão arrancar mais e mais dinheiro da tua vida. Eles vão controlar a educação dos seus filhos, vão tirar as armas da sua casa e se um ladrão matar a tua filha, você vai ter que aceitar calado. Acorda, cara! Bem, vamos lá. Não concordo com as palavras do Alan dos Santos. Ele tem a liberdade dele de falar o que ele quiser, os palavrões não. Agora, o pensamento e o que ele falou, não tenho o que dizer, pessoal. Ele tem toda a razão. Veja só a maneira como eles trataram o Bolsonaro. Difamaram 24 horas quando o Bolsonaro era presidente. E até hoje eles difamam a máquina, né, corrupta desse sistema. 24 horas detonando. Enquanto isso, esse mesmo sistema que detonou o Bolsonaro descondenou o Lula, elogiou o Lula, maquiou e ninguém, o sistema fez algo que ninguém poderia dizer nas eleições passadas, que Lula era um descondenado, que Lula passou por um presídio, que Lula é aliado daquele ditador, daquele da Nicarágua, Daniel Ortega, que é do Maduro. Ninguém poderia fazer essa vinculação. Ou seja, criaram uma imagem para o povo brasileiro de que o Lula era o salvador do Brasil. Lula tem que salvar a nossa democracia. Aí juntou a conjuntura Lula e Moraes. Os dois salvaram a democracia. É surreal. Esse sistema podre que fez isso, agora é engraçado, né? O sistema podre que apoiou a podridão do ministro perseguir o Bolsonaro, esse mesmo sistema podre agora quer tirar os poderes desses ministros que um dia eles apoiaram. É algo inacreditável, né? A Globo, que foi a grande conivente de tudo isso, que apoiou até a censura da Jovem Pan, ficaram calados, e teve até algumas manifestações dizendo veja bem, por causa das eleições, e o ministro tem o aval para isso, e foi uma balela só. Agora, essa Globo, que apoiou tudo que o Moraes fez, rasgando, cuspindo, passando por cima das leis, e agora eles disseram, volta pro teu lugar, Moraes. Moraes disse, mas eu vou voltar mesmo. Mas ele já tinha uma carta na manga. É interessante, né, que esse pessoal parece que é uma inteligência já prevendo o futuro. Parece que já era isso, né? Interessante pensar nisso, porque a Globo apoiou, mas apoiou já pensando no seguinte, quando ele tirar o Bolsonaro da jogada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar ele recuar. Caso ele não recue, nós já temos uma carta na manga para jogar contra esse ministro. Parece que já foi algo pensado, planejado, algo de filme, parece até o La Casa de Papel, tudo pensado de forma antecipada. E foi isso mesmo que fizeram, por incrível que pareça. Fizeram lá algumas, né, umas notinhas lá na Globo, uma manifestação no jornalismo antes do caso do Banco Macho estourar e mandaram o ministro voltar para o seu lugar. Ele não quis obedecer, todo poderoso, mais poderoso do que os outros ministros. Aí tiraram essa carta da manga do Banco Macho, que foi uma pedra no sapato e está sendo até agora. Até no começo estava sendo muito prejudicial ao Moraes, porque era somente o nome dele que estava sendo vinculado. Depois que o Dias Toffoli entrou, pronto. Aí tiraram o foco agora do Moraes, porque, querendo ou não, é escandaloso esse contrato de 129 milhões da esposa de Moraes. É mais escandaloso ainda o Moraes conversar com o presidente do Banco Central. Mas o Dias Toffoli foi tão maestro nessa questão de chamar a atenção que agora o foco está somente nele. Mal está se falando agora de Moraes, de Banco Central, dos contratos de 129.
esqueceram por um momento. E agora só o Dias Toffoli, porque agora está envolvendo família do Dias Toffoli, esposa do Dias Toffoli no avião, Dias Toffoli colocando sigilo em tudo, Dias Toffoli fazendo a pior besteira, dizendo, ó, pega todas essas provas e coloca lá no meu gabinete, que eu vou ver o que é que eu vou fazer. Então o Dias Toffoli está ganhando todos os holofotes. Se ele queria ganhar destaque aqui no Brasil, se ele queria chamar as atenções, se ele queria roubar um pouco dessa glória do Moraes, ele conseguiu. E tudo que o Moraes quer é isso. Ô Dias Toffoli, tá fazendo um grande favor para mim, puxa tudo para tu. Agora a questão é o seguinte, é como eu disse, eles estão querendo dar um jeito, como o jornalista da CNN falou, eles estão querendo dar um jeito de abafar o caso para tudo terminar em pizza no final das contas. Tudo terminar em uma confraternização, em uma comemoração sobre esse assunto. Eles querem dar um jeito. Como vai se terminar esse assunto, não sabemos, mas eles estão trabalhando para isso. Estão trabalhando para isso, para no final das contas abrir um inquérito, como o Moraes já está abrindo um inquérito para investigar quem foi que vazou os dados sigilosos sobre o contrato absurdo da esposa dele, né? Que não era para ninguém vazar. Olha só como ele é modesto, o ministro. Ele quer investigar quem vazou. Por quê? Porque esse contrato milionário não era para ter sido vazado. Olha que honestidade do ministro, hein? É surreal. É uma mentalidade inacreditável. Ele quer fazer o absurdo, ele quer fazer algo ilegal. E todo mundo sabe que é ilegal, mas com um ar de legalidade. Veja bem, eu quero investigar quem foi que quebrou meu sigilo, quem foi que descobriu essas barganhas da minha esposa. Eu quero saber agora. Aí lá vai. É inacreditável. Aqui no Brasil acontecem essas coisas. 10 anos atrás essas coisas não existiam não, aqui no Brasil não. Hoje em dia está existindo cada coisa que é de se surpreender. Eu só quero saber no final das contas como é que vai terminar. Vai terminar todo mundo enterrando o assunto, fazendo igual a Lava Jato? Enterra o assunto, solta todo mundo, diz que foi tudo fake news, persegue um ou outro jornalista, prende quem falou demais, os ministros têm que ser condecorados, eles foram as vítimas dessas fake news e volta tudo à normalidade. Será que é isso? Será que vai terminar desse jeito? Não duvido. Não duvido. Nessa República das Bananas. A única solução é as eleições. Se não mudar nas eleições, acabou. A corrupção vai continuar pior do que o que já está. Essa aqui é a triste realidade. Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer nesse conteúdo, nesse vídeo de hoje. Se você gostou do like, se você gostou do vídeo, aliás, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.